falar sem antes falar um pouquinho, falar do Windows Server 2008, sem falar um pouquinho do porquê que a gente desenvolveu essas novidades dentro do Windows Server 2008. A gente, hoje em dia, na Microsoft, de algum tempo para cá, a gente tem se focado muito nas pessoas das organizações. Então, o que a gente quer é fazer, ou prover ferramentas para que as pessoas dentro de cada uma das organizações possam fazer a diferença, elas possam ser mais produtivas e com isso ter um impacto maior dentro das empresas. E quando a gente está falando de infraestrutura de TI, a gente está falando de um grupo específico de pessoas. A gente está falando dos profissionais de TI. A gente está falando das pessoas que dentro das organizações são responsáveis por manter esses ambientes de TI rodando. Então, a nossa ideia com os produtos de infraestrutura é dar as melhores ferramentas para que o pessoal de TI consiga ser mais produtivo, para que eles consigam ter impacto, para que eles consigam ajudar as outras áreas da empresa, para que eles possam ajudar no sucesso da empresa. E como que a gente acha que deve ser uma organização de TI eficiente? A gente tem algumas premissas dentro de uma visão que a gente tem de uma visão de um TI dinâmico. Então, como deveria ser uma estrutura de TI para que ela fosse dinâmica, para que ela seja dinâmica, né? Então, isso está atrelado a um modelo de otimização de infraestrutura. O Windows Server 2008 é uma das ferramentas que a gente oferece para que as empresas possam ter, para que o profissional de TI possa ter, ou possa causar mais impacto dentro das organizações. Mas, na verdade, a visão de TI dinâmica é um pouco mais, é bem mais abrangente, mais ampla. A gente acha que uma TI dinâmica, ela deve ser o quanto mais automatizada possível, né? Então, a ideia é a gente prover cada vez mais ferramentas que permitam que todas as tarefas que possam ser automatizadas dentro da área de TI sejam automatizadas, para que a gente consiga liberar recurso para as áreas que mais interessam, para criar novos serviços para os negócios. A gente precisa prover essa TI dinâmica, ela deve ser segura por si só, né? Então, deve ter ferramentas também que permitam que essa rede seja segura sem que as pessoas tenham que se preocupar com isso. Então, a gente tem que ter acesso controlado à informação de maneira segura, como eu acabei de falar. Além disso, a gente tem que ter uma TI que consiga oferecer ferramentas e consiga oferecer aplicativos que cada vez mais tornem o resto da empresa produtivo. Então, como eu falei, isso não é uma visão que a gente consegue só com o Windows Server 2008. A gente entrega todos os investimentos que a gente faz dentro da área de servidores e dentro dos outros produtos também da Microsoft para prover ferramentas que, como um todo, vão ajudar os profissionais de TI a terem essa visão mais dinâmica, essa TI mais dinâmica. E com essa TI mais dinâmica, a gente consegue resolver um problema que a gente vê hoje na maior parte das organizações, que é que não sobra recurso para fazer o que realmente é necessário, que é prover novos serviços para o negócio, prover novos serviços que sejam interessantes para a empresa. Por que a gente não consegue fazer isso hoje? E quando a gente olha para as empresas, a maior parte do orçamento de TI, dos recursos de TI, estão sendo gastos com a operação, com o dia a dia. Procurar o porquê que os problemas estão acontecendo, tentar manter o ambiente seguro, coisas que deveriam ser automatizadas. Essa fonte é Microsoft? Isso são pesquisas de mercado junto com os nossos clientes também corroboram isso. Que isso é um dado interessante, que a gente enxerga que mais ou menos 70% dos recursos todos de TI estão sendo gastos com operação. E não é assim que deveria ser. Deveria ser exatamente o contrário. A gente deveria automatizar, a gente deveria garantir um ambiente seguro por natureza e com isso liberar mais recursos para que as empresas pudessem gastar mais em novos serviços. Mas isso é um percentual mundial. Isso é uma pesquisa mundial. Mas aqui a gente olha para o Brasil e a gente vê um universo muito semelhante. A gente vê as empresas sempre preocupadas com o pessoal de TI das empresas sempre preocupado com o dia a dia, ao invés de conseguir tempo, conseguir recursos para se preocupar com o futuro, para se preocupar com novos serviços. E
pensando nisso que a gente investiu também nas novas funcionalidades do Windows Server 2008. Então a gente também tentou, dentro do Windows Server 2008, criar uma plataforma que facilitasse o gerenciamento, a segurança, para que criasse ferramentas para que desse a contribuição para chegar nessa TI dinâmica, para liberar recursos que podem ser utilizados em novos serviços. Então a gente investiu em grandes pilares. Primeiro, em melhorar a experiência web do servidor. Então, web é uma das grandes cargas de trabalho que a gente vê os nossos clientes utilizando dentro do Windows Server 2008. Então, o Windows Server 2008 ela tem um servidor web embutido, que é o Internet Information Services. É uma das funções que a gente mais tem dentro que a gente mais tem os clientes usando o Windows Server para. Então, a gente investiu bastante para melhorar a experiência web, tanto pela parte de administração como pela parte do usuário. A gente também investiu, e acho que nesse ponto que a gente mais investiu dentro do Windows Server foi em virtualização. E virtualização, aqui para a Microsoft, a gente tem uma visão bem abrangente de virtualização. A gente investiu bastante no Windows Server, mas também tem outras ferramentas, está investindo como empresa muito em virtualização. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Segurança foi algo que a gente investiu muito também dentro do Windows Server. Como fazer com que o produto seja cada vez mais seguro por si só, né, sem que as pessoas tenham que fazer muita coisa em cima, e como oferecer, junto com o Windows Server, funcionalidades que possam transformar ou possam fazer com que a rede se torne mais segura como um todo. Esse ponto da economia de energia, o software, a arquitetura dele é desenhada para economizar quantos por cento em relação aos anteriores? Isso é uma pergunta interessante. A gente pode falar um pouco de economia de energia em dois aspectos. Economia de energia, a gente tem funcionalidades dentro do servidor que permitem que ele seja mais eficiente. Então, dentro de 2008, dentro de 2003, a gente já criou funções. O modelo, a arquitetura do servidor, a gente já colocou de uma maneira que ele seja mais eficiente no consumo de energia. A gente não tem um percentual fixo ainda, até porque os benchmarks estão saindo agora, mas a gente fez alguns testes internos e o Windows Server 2008 ele é bem eficiente. Como que a gente consegue fazer isso? Mudando o estado do processador, por exemplo, quando ele está subutilizado. Tem diversas características do servidor da arquitetura básica que a gente consegue alterar para fazer com que ele seja mais eficiente em termos de energia. Aqui em específico, o que a gente está falando é da virtualização como um dos benefícios da economia de energia. Né? Então, você está falando da economia de energia como um dos benefícios da virtualização. A gente fala bastante hoje de TI verde. A economia de energia não é só, mas é um dos pontos importantes para a gente ter uma TI sustentável. E virtualização é um dos pontos interessantes, porque quando a gente tem uma tecnologia que permite a gente consolidar mais servidores, a gente consegue ser mais eficiente em termos de energia. Então, são dois aspectos. A gente, claro, colocou colocou funcionalidades dentro do servidor que permite que ele seja por si só mais eficiente, mas aqui a gente está falando mais de virtualização. A gente pode discutir um pouquinho mais lá na frente sobre por que virtualização é interessante para a economia de energia. Além disso, a gente modificou diversos pontos dentro do núcleo do servidor e nas ferramentas de gerenciamento para que ele cada vez mais se torne uma ferramenta, uma base sólida para os aplicativos que venciam. Então, a gente está falando de um servidor que cada vez mais tem que ser altamente disponível e confiável. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas, o que a gente colocou dentro do servidor, dentro de cada uma dessas áreas, esses grandes pilares que a gente investiu, sempre lembrando que a gente fez isso para conseguir liberar mais recursos de TI, para fazer com que eles tenham uma TI mais dinâmica.